David Hay aqui, bem-vindo ao Sabedoria da Torá. Você está na Maratona Porção Semanal. Parashat Vayeti Hanan, aqui vamos aprender qual é o formato que Moshe reza, como é a oração de Moisés para conseguir, como foi para ele conseguir o que ele tanto gostaria, que era entrar na terra de Israel. A gente ganha vários ensinamentos aqui. Sabemos que ele rezou 515 vezes e ele foi bem insistente, inclusive a palavra Va'et Hanan significa insistiu, e suplicou, ele suplicou para Hashem, e esse é um dos nomes de reza, e como ele operava para conseguir o que ele queria. Né? Existe um estudo, um entendimento por detrás da oração de Moshe, que ele fazia ta'aniot, se ele precisasse ficava jejuando, ele fazia um círculo em volta de si. Não que ele fez, mas são vários modos de reza que a gente aprende dos nossos sábios, que todos eles aprenderam de Moisés, de Moshe. Fazer um círculo em volta de si com uma linha, pegar um graveto, riscar no chão um círculo e falar: eu não vou sair daqui até que tal coisa aconteça. E ele ficar ali, ele fazer jejuns, ele ficar como se fosse de greve, assim, de certa forma, E a gente vai aprender daqui se esse é o modo correto de se rezar. Se o modo correto de se rezar é ficar todos os dias, o tempo todo, fazendo o mesmo pedido para Hashem. O mesmo pedido. Será que é assim que Moshe fez? Será que as 515 vezes que ele rezou, ele, ele simplesmente repetiu a mesma reza todas as vezes? Ou será que ele mudou alguma coisa em cada reza? Interessante. Então vamos lá. Quando Moshe bateu na pedra em Mei-Merivá, que foram as águas da discórdia, Hashem jurou que que Moshe não mais entraria em Eretz HaKodesh, na terra de Israel. Mais tarde, Moshe começou a conquista da terra de Israel, derrotando Sihon e Og. Ou seja, Moshe ele começou a ter uma esperança, pois assim como Hashem proibiu, jurou que ele não entraria na terra, ao mesmo tempo Hashem permitiu que ele começasse a luta, a guerra da conquista da terra. Então Moshe falou: pô, se Hashem me deixou começar, então grande chance que ele deixou terminar, deixou ir até o fim. Sihon e Og que governavam os Emorim no leste do Yarden, ao leste do Jordão. E Moshe pensou: se eu rezar para Hashem agora, talvez ele permita que eu conquiste o restante da terra de Israel. Então isso acendeu as esperanças de Moshe. Então Moshe rezou: Deus, grande e poderoso, o Senhor jamais realizou tantos milagres através de uma pessoa como tem feito através de mim. Olha aqui as argumentações de Moisés. Aqui é a oração dele para Deus. Olha que coisa incrível. Ele traz como um advogado dentro de um tribunal quem vai ganhar, quem vai perder. É desse modo que ele vai trazer. O Senhor jamais realizou tantos milagres através de uma pessoa como tem feito através de mim. O Senhor permitiu que eu trouxesse as pragas sobre o Egito e que abrisse o mar. Verdade? Vai falar que é mentira? Realmente, quem operou esses milagres, de tirar o povo de Israel do Egito, as 10 pragas, coisas que foram jamais vistas sobre a face da terra, abriu o mar. O Senhor nos alimentou com o man e pássaros no deserto. Então, o man e os pássaros do deserto também foram pelo mérito único de Moshe. O propósito de todos esses milagres era levar o povo judeu para a terra de Israel. Como eu poderia começar um trabalho e não terminar? Olha que argumento forte. Olha que argumento forte que Moshe usa. Ou seja, ele simplesmente advoga do seu próprio lado e ele traz provas concretas do porquê que ele é merecedor daquele objetivo, que aqui no caso é entrar na terra de Israel. E Moshe, ele continua. Ele diz: eu argumentei, falou com Deus. Por favor, Hashem, o Senhor pode anular seu decreto. Quando um rei muda de ideia, ele pode pedir a seus ministros que concordem.
Mas o Senhor não precisa de permissão de ninguém, de nenhum ministro para mudar sua decisão. Em sua imensa misericórdia, por favor, me perdoe. Ou seja, ele também, de certa forma, ele ensina para Deus qual o método que Deus deve usar com relação ao detalhe burocrático da promessa que Hashem tinha feito. Se Hashem jurou, isso é algo que tem um peso muito grande. Então não é assim tão simples, algo que Hashem jurou não fazer, ele ir lá e anular simplesmente. Então Moshe vai, ele entra nos detalhes técnicos da anulação de promessa de um rei, de juramento de um rei, e assim ele apresenta para Hashem. Hashem respondeu o quê? Meu decreto não pode ser anulado porque eu fiz um juramento. Então parece que até aqui Moshe não falou do juramento, ele falou da quebra de decreto. Só que parece, aí Hashem aqui ele vem e explica que esse decreto ele vem junto com o juramento. É algo que ele é mais forte do que só um decreto que o rei disse. E Moshe de novo rezou para Hashem, tentou de novo. A gente vai vendo que cada tentativa de Moshe é uma reza. Cada tentativa de Moshe é uma tefilá. A gente vê que ele não reza todas as vezes do mesmo jeito. Ó, a gente já começou a responder as perguntas da introdução. Ele vai modificando e ele não faz de maneira impensada. Só ele abrir a boca e pedir. Ele entende como é que o sistema funciona, ele entende o erro que aconteceu e ele entende como ele vai conseguir, da maneira técnica, aquilo, e ele vai abrindo os caminhos. Ele vai argumentando de maneira verdadeira, realmente como um advogado. É ser um advogado. Saber fazer bem a reza é ser um advogado. E para ser um advogado, o que você precisa? Para ser um advogado, você precisa conhecer bem a lei, saber o que é correto, o que é permitido, o que é obrigatório, o que é proibido, e dentro disso você poder argumentar com o juiz, você poder argumentar contra a acusação no caso aqui, Satã, o acusador, o Mecatreg. Mas Hashem, o Senhor pode anular um juramento. Olha Moshe ensinando para Deus como Deus pode anular um decreto junto com o juramento. Ó, o Senhor pode anular o juramento. O Senhor não jurou depois do pecado do bezerro de ouro que destruiria o povo de Israel? Bom, pessoal, a bateria da câmera acabou. Mesmo que está carregando não é suficiente, eu vou continuar assim mesmo. Porque se eu parar para esperar recarregar, não vou conseguir terminar isso hoje. Quantos vídeos eu já tentei gravar e pararam no meio por conta de alguns percalços? Bom, vamos só continuar. O Senhor não jurou depois do pecado do bezerro de ouro que destruiria o povo de Israel? O Senhor não anulou seu juramento? Não, desculpa. O Senhor então anulou o seu juramento. É verdade, a gente viu que o povo de Israel não foi destruído. Mesmo depois do juramento, mesmo depois do decreto junto com o juramento. Agora Moshe argumenta, porque eu tenho que ter o mesmo destino que os espiões. Olha que pesado, olha que argumento. Que falaram mal da terra de Israel. Eles mereceram morrer no deserto, mas eu tenho louvado a terra santa por toda a minha vida. Esse argumento ele é de deixar os cabelos em pé. Então Moshe ele se compara aos espiões e a gente também, em paralelo, pode pegar isso junto a todos aqueles que aceitaram a Lashon Hará, a maledicência dos espiões, e choraram pela Lashon Hará, pela maledicência dos espiões. Eles acreditaram que a terra não era boa, que Hashem tinha prometido que a terra era boa, e eles choraram por isso, e foi mesmo fixado o 9 de Av naquele momento, e Hashem falou, vocês vão então vocês vão chorar, vocês vão aqui agora prantear algo à toa, algo de graça, algo sem motivo, então eu vou dar motivo para vocês prantearem até o final das gerações. Que dali para frente foi fixado que o dia 9 de Av é o dia de jejum de 25 horas, é o dia
justo o próprio mês de Av, os primeiros 9 dias de Av, são dias que o judeu ele tem várias restrições por conta de que não está propício para o judeu tentar a sua sorte em certos aspectos, em certos assuntos. Então, essa foi a consequência daquele problema. E agora Moshe está falando que Hashem, eu, Moshe, estou a vida inteira só enaltecendo o Senhor, só ansiando, doido, desesperado para entrar na terra de Israel. Isso é o auge. Eu fui o primeiro a acreditar que o Senhor nos prometeu a terra que flui leite e mel, e eu sei que esse é o melhor. E eu sei que esse é o auge. Eu quero cumprir as mitzvot que concernem dentro da terra de Israel, que só posso fazer lá dentro. Você vai me dar o mesmo destino daqueles que falaram mal da terra, daqueles que perderam o mundo vindouro? Eu tô nesse nível? Então esse argumento de Moshe é forte demais. É forte demais. E o que a Hashem agora vai responder? Moshe, Hashem respondeu: todos os homens de sua geração morreram no deserto. Você será enterrado com eles. Seus erros os protegerão. O seu mérito, Moshe, vai proteger aqueles que morreram no deserto. E lembrando que essa resposta de Hashem, ela dá margem para muitas perguntas, né? É como se fosse um enigma aqui. É realmente um enigma e a gente não vai aprofundar, mas a gente vai entender por alto, né, de maneira básica, esse contra-argumento, né? Essa argumentação, essa explicação do porquê não. Então, de novo, todos os homens de sua geração morreram no deserto. Você será enterrado com eles. Seus erros protegerá, o seu mérito os protegerá. Eles precisam de você. Quando o Mashiach chegar, quando o Messias chegar, esses que estão no deserto vão ressuscitar e você vai levar eles para a terra de Israel. Se a gente for parar para pensar, que tipo de proteção precisa alguém que está enterrado no deserto? Aquela pessoa já saiu do mundo, já foi. Para que vai precisar agora de, né, um grande líder morrer do lado de fora da terra para conduzir todos aqueles que estão lá para a terra de Israel? Olha, uma coisa que me veio na cabeça agora foi o Rav Menachem Mendel, que é o Rebbe de Lubavitch, que ele escolheu ser enterrado nos Estados Unidos. E causou polêmica, né? Causou polêmica, que todos os grandes sábios querem ser enterrados aqui, mas obviamente ele, o gigante da Torá, ele teve a opção, né? Ele optou por isso, não foi à toa. A gente vê aqui que a argumentação de Hashem para Moshe diz que aqueles que estão mortos fora da terra de Israel, a gente vê aqui que do deserto onde eles morreram até a entrada da terra de Israel, assim, não tem erro no caminho, não tem como se perder, é realmente bem perto. Agora, a gente pensando nos Estados Unidos, que é do outro lado do globo terrestre, talvez tenha sido esse um dos motivos no qual o Rebbe decidiu ser enterrado lá. Interessante. Fica a reflexão. Óbvio que eu estou falando coisas aqui que me surgiram, não tenho certeza de nada, é simplesmente algo que faz sentido, que tem a ver com o nosso estudo. E então essa foi a argumentação de Hashem. O teu povo que você tirou do Egito, ele morreu no deserto, então agora você vai ter que estar junto com o teu povo. Parece que a gente também entende aqui que o líder, ele tá acorrentado ao povo dele, né, de uma forma única. Eles são um só. Não tem como ele se desvencilhar. Das palavras de Hashem, eu soube que seria enterrado no deserto. Olha que pesado. Porque até agora Moshe tinha entendido que ele não ia entrar na terra vivo. Mas depois que Hashem me explicou que todos os homens da geração dele morreram no deserto e por isso ele vai ser enterrado com eles, e o mérito dele vai proteger, o mérito de Moshe vai proteger aqueles que morreram lá, e que depois ele vai conduzi-los na ressurreição dos mortos para a terra de Israel. Então agora ele entendeu, não só que eu não vou entrar vivo na terra, morto eu não vou entrar na terra. Eu queria que os meus ossos fossem enterrados lá. E agora, qual que é a argumentação que Moshe vai usar a seu favor? Dentro desse aspecto, dentro desse tema de carregar ossos para dentro da terra de Israel. Quem assistiu os últimos capítulos dessa série
da porção semanal vai se lembrar. Mas eu vou ler dentro, eu não vou revelar não. Eu vou ler dentro. Ao menos meus ossos serão levados para a terra de Israel e enterrados lá. Assim Moshe entendeu. E agora Moshe ele vai mandar o argumento dele. Hashem, eu implorei, lembre-se o quanto me esforcei para encontrar o corpo de quem? De Yosef Atzadik no Egito. De José. José Atzadik, José o Justo do Egito. Eu tirei seu caixão do Egito. Por favor, permita-me ser enterrado na terra de Israel, tal como eu tirei Yosef do Egito para ser enterrado ali. Porque o que aconteceu naquele momento da busca do corpo de Yosef? Aconteceu que Hashem tinha dado um mandamento, uma mitzvah, dos judeus colherem espólios de guerra. Na verdade, que não eram nem espólios de guerra, né? Na verdade, eram simplesmente o que eram dos judeus por direito. Eles foram escravizados e roubados. Todo momento que eles trabalharam sem ser pagos, tudo isso tirou uma conta. Então, tudo que o povo de Israel ainda saiu de lá com dinheiro, com joias, com todo tipo de metais e pedras preciosas, ainda não foi suficiente financeiramente para pagar todo o tempo que eles trabalharam. E aí, enquanto eles se ocupavam drenando o Egito de ouro, óbvio que eles não precisavam também se alongar no... Eles não precisavam se alongar nessa busca por tesouro, por ouros, né? Eles podiam pegar um pouco e depois continuar seu caminho. Mas eles se alongaram e pegaram. E Moshe, nesse momento, ao invés de ele estar atrás de dinheiro, ele estava atrás de quê? Ele estava atrás dos ossos de Yosef. Ele procurou o Egito inteiro, ele não estava achando, ele estava procurando, não estava achando. Até que no final, ele chegou até o Nilo, o rio Nilo. Ele tentou tirar de lá o túmulo de Yosef. Ele descobriu que estava lá. E quando ele foi tirar, ele percebeu que estava enfeitiçado. Assim como todo o Egito era enfeitiçado, enfeitiçaram o túmulo de Yosef para que não conseguissem tirar. Moshe usou palavras sagradas, nomes sagrados de Hashem, e daquela forma ele conseguiu anular aquela maldição, e o caixão de Yosef boiou, subiu, e Moshe conseguiu pegar. Então, olha que Messirut Nefesh, olha como é que Moshe ele entregou a própria alma, ele se dedicou ali, ele se ocupou daquilo com o máximo de empenho que ele pôde para resgatar os ossos de Yosef. E ele carregou durante 40 anos, durante todo aquele tempo no deserto, ele carregou o caixão de Yosef, e agora ele mesmo não vai conseguir os ossos deles, né, que sejam enterrados na terra de Israel? Agora o contra-argumento de Hashem. Não, Moshe, Hashem respondeu. Yosef sempre admitiu que era judeu. Ele disse ao copeiro, eu fui raptado na terra dos hebreus. Eu fui raptado da terra dos hebreus. Mas você, Moshe, escondeu sua identidade quando as filhas de Itró disseram ao seu pai, um homem egípcio nos salvou dos pastores do poço. Em vez de corrigi-las e falar, eu sou judeu, não sou egípcio, você permaneceu em silêncio, portanto você não merece ser enterrado na terra de Israel. Olha que contra-argumento de Hashem, duríssimo, duríssimo. A gente sabe que Moshe, ele estava em situação de risco de vida, porque lembrando que Itró era um dos ministros, um dos conselheiros do faraó. Ou seja, era alguém que trabalhava para o faraó de maneira direta. E esse risco de que esse mesmo que está do lado do inimigo, se o faraó quer matar Moshe, e Moshe chega e fala que ele está sendo perseguido pelo faraó, por alguém que é um braço praticamente direito do faraó, o que você acha que essa pessoa vai fazer? Vai pegar e vai matar quem o faraó está perseguindo. Então Moshe falou, bom, isso aqui é risco de vida, eu vou ficar quieto, não vou falar nada. Então a gente vê o quê? Quão estrito Hashem era com Moshe. Quando Moshe veio na casa de Itró, ele estava fugindo do faraó.
Seria perigoso para ele revelar sua identidade verdadeira. Mas Hashem esperava que um tzadik, como Moshe, revelasse que era judeu, mesmo que isso colocasse sua vida em risco. Lembrando que quanto maior for o nível do justo, do tzadik, maior vai ser a dificuldade que ele vai passar. Desculpa, maior vai ser o nível de especificidade a Hashem vai chegar dentro do que ele fez. Né? Vamos dizer, um pecado que Moshe, um pecado que a Torá diz que Moshe fez, se nós o fizéssemos, seria mitzvah. Seria uma mitzvah gigante. Seria um grande bom mandamento, né? Seria um grande mandamento que a gente faria se simplesmente a gente fizesse uma transgressão, por exemplo, que o rei David fez, que Moisés, Moshe Rabbeinu fez, que o rei Salomão, né, Shlomo Melech fez, ou seja, todas as figuras gigantescas do Tanar, de toda outra escrita, que está escrito sobre eles dentro, porque o que está escrito que eles pecaram é dentro de uma análise com uma lupa, com um microscópio, assim, gigantesco. Então, se nós cometêssemos os pecados deles, para a gente seria mitzvah, para a gente seria um mandamento positivo, a gente estaria cumprindo algo com a vontade de Deus, certo? Aqui não é muito diferente, a gente poderia fazer um comparativo. Uma criança que está aprendendo a ler e escrever, ela vai ter erros de leitura, ela vai ter erros de escrita, ela vai ter erros de ortografia. Agora você pega um médico pós-doutorado, que ele já estudou 30 anos, já trabalhou 10 anos na área. Agora pega ele, se ele cometer um erro próximo de uma criança que está sendo alfabetizada, certo? Vai ser algo, né, terrível. Mas se ele cometer um erro do nível dele, certo? Uma criança que está aprendendo a ler e escrever agora, ela cometeu o erro do médico, vai ser considerado um erro? Ela já vai ter feito tudo ali, ela já vai ter escrito, vamos dizer, ela escreveu toda uma receita complexa, ou então toda uma explicação de como aquela doença ali se expressa no corpo da pessoa, e talvez ela cometeu um erro do nome do remédio, ou seja, só de uma criança do CA, da alfabetização, ter cometido um erro de um profissional de ponta, a gente já vê que tipo, é algo impossível. Então, esse que é o comparativo, só para a gente ter uma ideia, só para a gente não errar, abrindo a boca muitas vezes sem o entendimento correto e falando, Moisés errou, está escrito que ele pecou, eu também então posso errar, qual o problema? Adão errou, ou então Noé também, Noé é um outro exemplo, Noé também foi duramente criticado pelo sistema neural da Torá, pelos sábios da Torá. Mas não quer dizer que ele é um transgressor, não quer dizer que... Quer dizer simplesmente que não existe um homem perfeito na Torá. Não existe. O que muita gente está acostumada por aí em ter um homem perfeito, né? Na verdade, em todas as religiões, o que eles idolatram é o perfeito para eles. E acontece que dentro do judaísmo isso não existe. O conceito de perfeito só pertence a Deus. O homem, quem você quiser na Torá, ele é criticado pela própria Torá. Sim, desse jeito. O homem é falho, ele tem níveis para alcançar, que é praticamente uma gama infinita, praticamente não, é uma gama infinita de níveis que ele pode alcançar, e ele, eventualmente, vai ter erros. Inclusive tem um conceito judaico, um dos fundamentos da Torá, que diz Sheva Yipol Tzadik Vakam, que significa o homem, o tzadik, o justo, cai 7 vezes e levanta. Cai 7 vezes, Tzadik Vakam. Cai 7 vezes, ele é justo e ele levanta. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo homem cai. Os justos se levantam. Os transgressores continuam se justificando para ficar no chão. Eles continuam no chão e se justificam porque não levantam. Fala, eu caí, não vou levantar. O justo, ele cai 7 vezes e ele ainda assim levanta. Isso vai caracterizar um justo. E a gente entende que não existe quem não caia. Não existe quem é perfeito e não caia. Todo mundo vai cair e dentro da sua Irat Shamayim, do seu temor aos céus, do seu amor a Deus, isso vai fazer ele cada vez mitigar mais as suas quedas. Vamos continuar. Vamos construir o Hashem com os tzadikim, ok. Moshe disse a Ben Israel, eu ainda não tinha desistido. Eu implorei a Hashem de 515 maneiras diferentes para que ele me deixasse entrar na terra de Israel. Eu rezei.
Por favor, Hashem, deixe-me ao menos ver a cidade de Jerusalém e o Beit HaMikdash. Hashem falou, Ravlach, basta. Não reze mais. As pessoas vão dizer que eu tenho coração duro por recusar as suas rezas e que você é muito teimoso por continuar argumentando. Eu sei que seu pecado é pequeno, mas você é tão grande que deve ser punido mesmo por uma transgressão pequena. A recompensa que eu preparei para você no Lamabá é muito maior do que entrar na terra de Israel. Diga a Yehoshua, a Josué, que ele vai marchar na frente do povo de Israel como um líder e vai conduzir eles na guerra. No entanto, minhas tefilot alcançaram algo. Hashem me disse, eu realizarei seu desejo de ver a Terra Santa. Deixarei que você suba a montanha e mostrarei a você toda a terra de Israel, até mesmo os lugares mais distantes. Ou seja, Moshe ainda conseguiu subir no alto da montanha e olhar a terra de Israel. Tem explicação dos nossos sábios que a terra recebeu um nível de santidade muito elevado e ela tem toda essa característica de Eretz HaKodesh Marquimá, que a terra de Israel, quem está aqui dentro, o ar da terra de Israel, ele dá sabedoria para quem se encontra aqui. É algo que é por osmose, é algo automático. E acontece que isso foi só por Moshe ter olhado. A gente vai para outras explicações. Moshe realmente não entrou, que se ele tivesse entrado na terra de Israel, ele teria trazido a redenção, a Geolá teria chegado e ele construiria o templo e ali já acabaria a criação. E Hashem viu que não era propício, não estava no momento, então utilizou dos acontecimentos para revelar para Moshe que ele não poderia entrar. E essa é uma das explicações também. Então a gente vai ficando por aqui. Esse estudo muito legal sobre como rezar, sobre como se expressar. O que significa rezar para Hashem? É um argumento, é como um tribunal. Você pega os seus méritos, você estuda, entende quais são os seus méritos e você os eleva. Você traz esses méritos e faz o pedido para Deus para que Ele permita que você cumpra a vontade dEle. A gente vai utilizar desse mecanismo, desse tipo de poder, para quê? Para que a gente possa cumprir ainda mais a vontade de Hashem. Porque que o objetivo de Moshe era que ele pudesse entrar na terra de Israel, que ele pudesse trabalhar a terra, porque existe uma mitzvah de separar o Maser, existe separar o Trumot e o Masrot, tem as mitzvot que elas são shayachot, que elas são pertencentes só para quem está aqui dentro, e Moshe queria ter o mérito de fazer essas mitzvot, de fazer esses mandamentos, porque ele queria se aproximar de Hashem cada vez mais. Cada mitzvah é um nível de conexão com Deus. E ele queria isso acima de tudo, e foi por esse o motivo que moveu ele a fazer todo esse tribunal, vamos dizer assim, toda essa argumentação 515 vezes, de 515 maneiras diferentes. Porque no final das contas, Hashem queria se conectar, Moshe queria se conectar com Hashem de uma maneira ainda mais única. Não foi pelo próprio desejo dele, não era porque ele queria algo fútil, não era porque ele, sabe, o argumento dele não foi para algo vazio, foi para algo verdadeiro. Então a gente também tem que ter isso em mente, que não só o método, o modo, a técnica da reza, também o objetivo dela. É isso, pessoal, tudo de bom, nos vemos no próximo estudo.